Bom dia, meu povo, meus amigos aí que nos acompanham. Vamos lá para mais um devocional? Vou compartilhar aí com vocês o início hoje no livro de Êxodo. E eu estou aqui lendo o capítulo 1º, 2º e o 3º aqui. Fala exatamente sobre o decreto que o novo rei que estava no Egito liberou sobre os meninos. Vocês se lembram, né? Que Gênesis aí fala desde lá da Adão e Eva, vem depois seguindo ali até Abraão, enfim, Jacó, José. Inicia então o livro de Êxodo falando que José tinha morrido e então havia um novo rei sobre o Egito. E esse rei ficou incomodado pelo tanto de israelita. Sim, a Bíblia aqui fala no capítulo 1º que os israelitas, os hebreus, eles eram férteis e houve uma explosão populacional no país. Então, o novo rei, preocupado com isso, de repente eles se unirem, se rebelarem, né, fazer uma guerra para tomar o Egito. Ele então liberou um decreto sobre os meninos, chamou 2 parteiras, Sifrá e Puá. Elas eram egípcias e deu a ordem para que, quando fossem fazer o parto das hebreias, que elas matassem os bebês que fossem meninos. Sabe o que é interessante? Embora elas fossem egípcias, elas reconheciam o Deus dos hebreus. E ela não obedeceu a ordem do rei. Então, quando elas chegavam e viam que era um menino, elas faziam o parto normalmente, não obedeceu. E então, esse novo rei mandou chamar as parteiras. Aqui fala assim: por que vocês não obedeceram às minhas ordens? Vocês estão deixando os meninos viver. E elas falaram assim que as mulheres hebreias eram muito fortes, tinham muito vigor e que elas dão à luz antes mesmo delas chegarem. Então, Faraó expediu um novo decreto. Todo menino que nascer deverá ser afogado no Nilo. Somente as meninas deveriam continuar vivas. Pensando nisso, né, eu me lembrei que existe ainda no decreto sobre os homens. E agora não é mais necessário matá-los, né, afogá-los, não. Esse decreto que está liberado sobre os homens está sendo usado aí através das mídias, dos filmes, das redes sociais, dessa nova ideologia. Destruir a masculinidade. Pois é. O inimigo tem se levantado aí, pois sabe que os homens são responsáveis por suas famílias. Ele sabe que os homens, né, eles são responsáveis para não trazer somente a provisão, não somente sustento, mas são eles que dão identidade aos filhos, são eles que governam, né, a família, ou deveriam governar. Os homens, eles são responsáveis por tantas coisas. E então, o que ele faz? Vamos destruir os homens, a masculinidade deles, né? Trazendo essas ideologias, tornando eles ou um abusador, ou um homem violento, ou então aqueles homens fanfarrões que tem que catar todas as meninas na frente. E com isso, né, nós temos visto aí o quanto realmente o inimigo tem conseguido alcançar esse objetivo dele. Lembra do livro que eu comprei, A Crise do Menino? Fala exatamente sobre isso. Fala exatamente sobre o aumento das mortes, dos suicídios, da violência, né? Homens cada vez mais velhos, né? 30, 40 anos, não querendo sair da casa do papai e da mamãe, né? As mulheres, né, pelo movimento feminista aí, acabam ainda mais subjugando os homens. Enfim, esse tem sido o decreto de Satanás desde lá, né? Do tempo de Abraão, com Moisés, foi assim quando Jesus nasceu também. E por quê? Porque ele sabe que o homem traz a identidade da família e mais do que isso, ele representa o próprio Deus, não é? O homem dentro de uma casa, o pai, ele é autoridade e a maneira como ele se relaciona com seus filhos vai ser como seus filhos vão enxergar Deus, as autoridades. Então ele destrói os homens, ou ele tem tentado destruir os homens. E aqui eu faço uma pergunta para você.
Será que eu e você, né? Essa pergunta aí é para mim também. Podemos aí nos levantar como essas parteiras, Sifra e Puá, e nos posicionar contra esse decreto? Será que eu e você podemos dizer não e proteger a masculinidade, os homens, que é diferente do machismo, né? Masculinidade, hombridade não tem nada a ver com machismo. E Deus então está procurando homens e mulheres que se posicionem aí como Sifra e Puá e digam não ao decreto do rei. Digam não, né, à morte dos meninos, que seja uma voz aí que fale da importância dos homens dentro da casa, de assumirem seus papéis. No meu caso aí, né, sou mãe de 3 meninos, isso ainda precisa ser mais forte. Eu preciso protegê-los, ensiná-los que eles sim são importantes e que eles não irão morrer. Continuando aqui, né, em Êxodo, nós vimos aqui então que pelo posicionamento dessas mulheres, né, de Sifra e Puá, as 2 parteiras hebreias, egípcias, então Deus pôde fazer ali, trazer ali o libertador de Israel. Sabemos que eles estavam sendo escravizados por este novo governo. E então ali, porque elas protegeram os meninos, pôde então nascer Moisés, o homem que cresceu e foi usado pelo Senhor para libertar Israel, os hebreus, né, da escravidão que estavam vivendo ali no Egito. Eu e você precisamos nos posicionar com essas mulheres corajosas para proteger os libertadores dessa nova geração. Nós precisamos, tias, tios, pais, mães, proteger os libertadores que estão vindo aí para trazer o Evangelho, para levar o Evangelho, né, para essa nova geração. Temos falado tanto sobre o avivamento, né, que está vindo aí, a terceira onda, enfim. Então, cada vez mais, Satanás tem oprimido essa geração e principalmente os homens, né? Então, fica aí também, mais uma vez, a importância de nos posicionarmos e proteger essa geração de homens. Não de paparicá-los, não deixar acontecer. Não é nada disso, viu, mãe? Se você tem um menino, você precisa ensiná-los a se posicionar como tal, assumindo liderança, quem eles são, a identidade deles, dizendo que eles vão precisar voar, né? Terem uma profissão, ser um homem relevante nessa geração. E não é para deixar mimado dentro de casa não, viu? Muito pelo contrário. É para lançá-los e mandá-los para fora, fazer a diferença. Onde estão a Sifra e a Puá e as Puás? Onde estão as parteiras, os parteiros dessa geração? Será que você pode ser uma Sifra e uma Puá nessa geração e proteger os meninos? Porque deles virão os avivalistas, os pregadores, os pastores, os governantes desta geração que irá aí resgatar, né, muitos homens e mulheres, muitas famílias da escravidão do pecado. É isso aí. Fique com Deus, bom dia, boa tarde. Vamos refletir aí. Bora lá continuar aí com o nosso devocional Planner da BG Kids. Tchau! Gente, só para de fato encerrar esse assunto, eu me lembrei de algo que eu aprendi esses dias, não lembro com quem foi, ajeitando meu cabelo, não lembro quem que falou, quem comentou, lembrei, foi a doutora Dene. Nós estávamos aí na reunião dos supervisores e ela estava lá, a gente estava conversando, e ela é psiquiatra, ela está com um projeto lindo, e ela comentou que no estudo dela, ela descobriu que os homens, eles têm o poder, assim, tão de Deus, desde antes da concepção da criança. É o espermatozoide que leva para dentro do óvulo a identidade daquele futuro bebê, daquele futuro feto. Se será menino ou menina. Está no poder do homem já dar ali ou definir ali se será um menino ou uma menina que será gerado. Olha isso, que coisa linda. Pensando nisso, né, a gente vem assim refletir. Tá vendo aí o que Satanás aí tem feito? Como ele tem se posicionado, se levantado, né,
para destruir já desde antes da concepção, né? Essa questão aí da identidade, fazendo com que os homens sejam promíscuos, saindo fazendo filhos aí de qualquer jeito, e já trazendo ali, né, deturpado isso daí, ou então tantos homossexuais, né? Como que eles vão com outro homem, né? Gerar ali, não tem como, na verdade, então eles têm que adotar a criança, né? Ou, sei lá, quem tem dinheiro e faz uma fertilização in vitro, etc. Mas aumentando o número, né? De homossexuais, como virão outros homens. Pensei.